Já está chegando aqui, ó, o nosso Andrew Persons, grande amigo Andrew Persons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Andrew, estávamos aqui abrindo a live aí, eu estou com a companhia aqui da professora Fábio, daqui da Associação RS para Desporto, e do Azer Ramos, aí, que é um atleta nosso aí da equipe de atletismo. E satisfação ter a tua presença aqui e te receber para a gente abrir esse evento aí, alusivo a esse dia do atleta paralímpico aí. Não, obrigado pelo convite primeiro, Portinho, prazer estar falando com vocês, prazer estar com um atleta na live, sempre bacana. Prazer é meu. Vocês falarem antes, né, sobre o dia, a diferença entre o dia de luta e o dia do atleta paralímpico, e você está coberto de razão. Até porque o esporte paralímpico ele surgiu lá atrás pelo próprio movimento de luta, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Ele começou dessa forma, de certa forma caminhou um pouco sozinho, né? Um pouco paralelo, e hoje o que a gente está tentando fazer no Comitê Paralímpico Internacional é exatamente voltar para onde a gente começou há 71 anos atrás. Está mais próximo do movimento de luta, está mais próximo do movimento de direitos humanos, para fazer com que a notoriedade ou do que os atletas paralímpicos conseguem fazer, seja na pista, seja na quadra, no tatame, na piscina, se reverta em avanços no que diz respeito à pessoa com deficiência de uma forma geral. Então, por um tempo andou um pouco apartado em nível internacional, enfim, enquanto se consolidava como um evento esportivo. Os Jogos Paralímpicos é um evento grande, um evento importante esportivo, mas desde que eu entrei como presidente, eu procurei voltar um pouco para essa origem, porque eu acho que é fundamental, né? O esporte, ouro, prata e bronze é muito bacana, acho que o Azer vai concordar comigo, mas os benefícios que o esporte traz, não só para o indivíduo, mas para a sociedade, para mim, eles são mais importantes. Para mim também. A questão do bronze, da prata e do ouro é um símbolo da vitória, mas o restante dos atletas que estão ali também são vencedores. Também passaram por uma luta tremenda para chegar ali. Todo mundo que é atleta paralímpico sabe o quão duro, o quão difícil é chegar num pódio, ou até numa conquista de quarto, quinto, sexto lugar. Também é conquista. Tá entre os melhores do mundo, né? As medalhas e troféus são só o símbolo, né, da conquista, né, mas na realidade é isso aí mesmo. O dia a dia do atleta paralímpico, ele é o que significa mais, né? E até porque é esse dia a dia aí do atleta paralímpico que faz com que haja o movimento dentro da sociedade, né? E que a sociedade enxergue aquele atleta, né? No momento em que o atleta está indo para o treino, o cadeirante que está pegando um ônibus para ir treinar, o cego que está lá enfrentando o dia a dia para ir para o treino, né? Esse é o movimento que faz com que as pessoas com deficiência sejam vistas na sociedade, né? Então, o esporte paralímpico ele tem um papel enorme, né, nessa mudança de paradigmas da pessoa com deficiência, né, nessa luta mesmo nossa contra esses estigmas que a pessoa com deficiência ainda tem na sociedade, né? Eu acho que a gente avançou muito, né, Andrew, nos últimos anos aí. Eu sempre costumo dizer que um marco aí nessa nossa virada, aí, um turning point, digamos assim, né, foi aquela célebre Paralimpíada de 2004, né, em Atenas, quando pela primeira vez a gente teve a transmissão dos Jogos Paralímpicos no Sport TV aqui no Brasil, né? Aquilo ali foi muito paradigmático, né? Foi simbólico aquilo ali, que o atleta paralímpico começou a aparecer no Jornal Nacional, né? E aquilo ali abriu um pouco a cabeça da nossa sociedade, né? Eu concordo com você, Portinho. Acho que e acho que exatamente Atenas foi esse turning point. É o termo que eu uso bastante também, porque
Na época, teve o primeiro que o presidente Vital teve uma coragem muito grande de topar essa maluquice de transmitir, porque a gente, né, o CPB na época comprou os direitos de transmissão, bancou parte grande da estrutura, na época eram 13 redes de televisão que foram conosco lá para Atenas. Na época muita gente tinha muita dúvida, muita gente falava, olha, mas tá tirando dinheiro do esporte para botar em televisão, em comunicação. Mas ali foi um investimento. Ali foi o momento, como se falou, ali de repente o brasileiro começou a poder assistir a Paralimpíada, entender que, primeiro, aquilo é uma competição de alto rendimento, que os caras são atletas que treinam horas e horas e horas por dia, que tem tecnologia, que tem ciência do esporte, que esses caras são atletas, ponto. Então, assim, e aí o Clodoaldo veio muito forte na época, né, com 6 medalhas de ouro e uma de prata. Então, o Brasil, também quando se descobriu, de certa forma, quando descobriu o esporte paralímpico, descobriu que o Brasil era um país forte no esporte paralímpico, né? O Brasil ficou em 14º naquela Paralimpíada. E aí você teve esse efeito muito bacana, que era a transmissão, puxava a cobertura do noticiário, e vice-versa, né? Então, é o que você falou, passava na Sport TV, o Brasil ganhava medalhas, ia para o Jornal Nacional, e aí quem via no Jornal Nacional queria ver na Sport TV. Então, esse movimento foi crescendo, e o Brasil teve 168 horas de transmissão, que até Atenas era recorde mundial. Aí veio Pequim, a Paralimpíada de Pequim, e aí os chineses quebraram esses recordes também enfim, de horas de transmissão. Mas eu acho que foi ali que começou eu acho que eu trouxe um avanço de primeiro tornar um assunto pessoa com deficiência algo mais palatável para muita gente. Você tinha muitas pessoas que falavam, não gosto, não quero, enfim, é um assunto difícil de tratar. Não deve ser um assunto difícil de tratar, porque você está falando de gente, você está falando de ser humano, então não deveria ser difícil de tratar. E eu não tenho dúvida que isso começou a ter reflexo. Se você pensar que pouco tempo depois você teve até uma novela das 8, em que a protagonista era uma modelo que ficou tetraplégica. Eu não tenho nenhuma evidência científica, mas eu não tenho dúvida que se não fosse pela Paralimpíada de Atenas, nunca a gente conseguiria ter uma protagonista de novela das 8 com deficiência, e uma deficiência severa, uma tetraplegia. Então, acho que o esporte tem ajudado isso sim. Falta muito. Você sabe tão bem quanto eu que falta muito avançar na sociedade, em termos, às vezes, não só da legislação, mas da aplicação da legislação. Mas eu acho que o esporte ajudou a gente a caminhar um pouco, sim, para um mundo, para uma sociedade brasileira mais inclusiva. E no mundo isso também tem acontecido, né? Tem sociedades bastante fechadas e que tinham uma atitude até hostil com a pessoa com deficiência. A China é um grande exemplo, né? A China, com esse regime de um filho por família, né, para controlar o crescimento populacional, muitas vezes, quando os pais descobriam que o filho ia nascer com uma deficiência, quando descobriam no nascimento, eles jogavam fora o filho. Assim. Então, você tem depósitos na China que são depósitos de seres humanos, que as pessoas com deficiência foram abandonadas pelos seus pais, para poder, então, esses pais terem outros filhos. Então, com os Jogos de 2008, isso mudou, até em relatórios governamentais, eles admitem. Antes, a figura da pessoa com deficiência na China era muito associada a um pedinte, a alguém em situação de mendicância, e depois dos Jogos começou a ser associada a um atleta, a um vencedor, a um corredor na pista, um halterofilista, por exemplo. Então, não só no Brasil aconteceu esse fenômeno, né? Quando você deu visibilidade ao esporte paralímpico, você conseguiu mudar a cabeça das pessoas, pelo menos de uma parcela grande da sociedade. Interessante essa questão que tu traz aí da China, né? Na Rússia, eu acho que também tinha um pouco forte, né, arraigado esse pensamento da pessoa com deficiência ser descartável, assim. Até eu estava vendo esses dias o filme Pódio para Todos, no Netflix, né? E que história interessante daquela corredora, agora eu me esqueci o nome dela, eu sou muito fã dela, mas agora me deu um branco aqui. Como é que é o nome dela? McFadden, exatamente, a Tatiana McFadden. Que história maravilhosa, eu não conhecia a história dela.
ela é russa, né? E exatamente nessa questão que tu falaste aí, ela foi abandonada, né, pela família quando nasceu, viveu um tempo num orfanato e foi adotada por uma família norte-americana, né? E, enfim, virou o que virou aí, uma das maiores atletas paralímpicas do mundo, né? E com um trabalho lindo fora das pistas também, né? Criou uma fundação. A gente falou bastante sobre esse caso dela aqui numa live. A gente tem feito várias séries aqui no canal, André. A gente fez uma série foi a série que a gente fez sobre a Lei Brasileira de Inclusão, exatamente no capítulo do esporte, que a gente falou desse exemplo da Tatiana, né? E como é legal ver isso aí, né? Como o esporte fazendo uma pessoa que seria descartada na lata de lixo virar um exemplo na sociedade, né? Isso que esse exemplo que tu colocas da China aí, né? Enfim, é muito bom ver isso aí, né? Muito bom ver essa força do esporte paralímpico, né? Uma força transformadora, né? A Rússia, Portinho, acho que no filme também fala isso. Em 1980, os Jogos Olímpicos foram em Moscou. E na época a União Soviética, não era nem Rússia, a União Soviética, eles disseram que não havia pessoas com deficiência, né? Então eles não viam sentido em realizar os Jogos Paralímpicos. E assim, depois ver os Jogos em Sochi em 2014, né, aí já na Rússia, e o quão importante foi para eles, né, a primeira lei de acessibilidade naquele país foi aprovada, um pouco parecida com a nossa lei brasileira da inclusão, talvez não tão ampla, mas foi aprovada em 2013, um ano antes dos Jogos. Igual aqui, né, foi em 2015, um ano antes dos Jogos do Rio, lá foi aprovado em 2013. Quer dizer, o país saiu de negar a existência de pessoas com deficiência, que é assim, um absurdo do absurdo, e o esporte chegou lá depois, 33 anos depois, aprovando uma lei, motivando a aprovação de uma lei que melhora a qualidade de vida das pessoas lá na Rússia. O triste é saber que eles continuam em negação, né? Em 2000 um pouco antes dos Jogos Paralímpicos, eles diziam, não sei se vocês vão lembrar dessa polêmica na época, que não existia população LGBT na Rússia. Enfim, tomara que não demore 30 anos para eles admitirem que obviamente existem indivíduos que têm essa orientação sexual lá. Mas eu acho, na pessoa com deficiência, quer dizer, o esporte ele vai em vários países fazendo isso. O desafio para a gente agora é fazer com que o que aconteça, por exemplo, no Japão, não deixe legado só no Japão. Com que isso possa deixar legado através, enfim, da TV, através da promoção, de campanhas. A gente está preparando uma campanha muito grande para o ano que vem, obviamente, se o coronavírus permitir, a gente tiver os Jogos de Tóquio, uma campanha muito grande de conscientização. A campanha ela vai fazer alusão ao número 15, né, com esse valor de que pessoas com deficiência são 15% da população mundial, mais de 1 bilhão de pessoas, porque a gente entende que o esporte pode fazer essa diferença não só no país que organiza os Jogos, quer dizer, não só no Brasil em 2016, Rússia 2014, Japão 2020, mas a gente fazer isso de uma forma global, que possa mudar a situação das pessoas com deficiência, enfim, em Camarões, quer dizer, na Venezuela, na Sérvia, enfim, qualquer país, o que aconteça em determinada cidade-sede. Esse é o que a gente está se propondo de desafio para a partir de Tóquio. Isso aí, importante. Eu quero falar sobre Tóquio depois contigo, André, mas deixa eu fazer aqui uma menção aqui ao pessoal que está chegando para nos assistir aqui, muita gente chegando. Diego Maciel Jacinto, Cíntia Barbosa, Daia Fraga, Cláudio Antônio Araújo, nosso grande mestre Cláudio Araújo, que já foi melhor atleta do mundo do basquete em cadeira de rodas lá na década de 80, né? Reinaldo Charão, nosso parceiro aqui da RS para Desporto, que vai estar aqui depois às 4h30, acho que é o horário que o Charão entra aqui para conduzir os trabalhos, e o Charão, atleta do tiro com arco também, vai contar um pouco da sua história aqui. Professora Cláudia Romero, dando boa tarde a todos aqui. Ana Libastic, acho que é esse o nome.
Libastitak, Ana Libastitak, Virgínia Maria Soares, muita gente chegando aí. Também vou botar aqui para dentro da transmissão nosso amigo aqui, o Alisson Fortes, que é um atleta novo aqui do Rio Grande do Sul, que muito dedicado aí, está fazendo um trabalho jóia aí que a gente acompanha aqui, o Alisson. Estamos com o Andrew Parsons aqui, o Alisson, não sei se tu conhece, o presidente aí do Comitê Paralímpico Internacional. Show. Dá uma boa tarde para ele aí nesse nosso dia maravilhoso aí do atleta paralímpico. Aí, boa tarde, muito prazer em conhecer o senhor. Obrigado pela tua... Senhor não, hein, Alisson, por favor, estou muito jovem ainda, senhor. Agora estou vendo muita medalha lá atrás, tem umas medalhas que eu estou vendo com as cores da caixa, que significa que você já disputou umas competições lá do... Isso. Na verdade, eu iniciei na natação paralímpica, né? Porque era um esporte que não precisava de prótese e tudo mais, né? Então, não sabia nadar, mas me dediquei bastante e consegui algumas medalhas aí pelo Brasil afora, né? Hoje eu faço parte da modalidade de atletismo paralímpico, que sempre foi o meu sonho, na verdade, ser um atleta paralímpico da modalidade de atletismo, né? E tô aí todo dia buscando um resultado melhor, né? Todo dia levantando essa bandeira, que muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que continuar, né? Porque eu acredito que a gente merece um reconhecimento, mas a gente também tem que muitas vezes olhar para o lado e ver que tem muitas pessoas com deficiência que não têm a mesma oportunidade que a gente tem, né? Então eu prego muito isso, porque eu acredito que, como eu também tive a oportunidade e vejo que tem um talento aí no atletismo, tem muitos jovens que também têm o talento, mas não têm a oportunidade, né? Então acho que é sempre importante a gente olhar para o lado ali também e ver que tem muita gente que precisa de uma mão aí, né? Não conta toda a tua história, Alisson, que tu vai vir depois aqui e falar mais conosco. Claro, tem muita coisa para falar ainda, né? Tá, não, eu quero saber mais da tua história aí, que é bonita e vai ser interessante o pessoal conhecer aí. Show de bola. Professora Fábio, tem alguma pergunta aí para o nosso Andrew? Primeiro, boa tarde, parabéns aos atletas aqui na live, parabéns aos atletas que estão nos assistindo também. Prazer em conhecer, eu ia falar senhor, mas já vi que não posso. Sim, eu preparei algumas perguntas aqui, e eu tenho uma dúvida, no seu olhar, as perspectivas que têm os atletas do pós-pandemia, porque antes a gente estavam conversando de tantos desafios, e eu acho que hoje é mais um desafio que todo mundo está passando, não só o atleta paralímpico, né, mas a população toda. Então, qual o seu olhar sobre isso pós-pandemia? Excelente, professora. Às vezes eu sou considerado muito otimista, mas eu acho que durante a pandemia, a gente fala muito do novo normal, né? O que vai ser o novo normal, que a pandemia vai mudar a cabeça das pessoas, e ao mesmo tempo a gente vê algumas pessoas tendo atitudes absolutamente egoístas, né? Olhando para o umbigo, como se... Eu acho que dentro da pandemia vai ser muito difícil a gente perceber algumas mudanças na sociedade. Mas eu acho que no pós-pandemia a gente vai ver. E se a gente conseguir... uma das coisas que a gente gostaria muito é que até os Jogos de Tóquio fossem um catalisador para essa mudança, um símbolo. Obviamente que a pandemia pode terminar só depois, enfim, ou antes, isso ninguém consegue hoje prever com exatidão. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que pós-pandemia, quando for, a sociedade vai ter que olhar e entender que a gente tem que mudar nossa relação com esse planeta e com as pessoas que estão nele. E não quer dizer só no esporte, não é só na questão da acessibilidade, é em tudo. É o sistema financeiro internacional que constrói injustiças sociais muito grandes no mundo todo. Quer dizer, é uma mudança, eu acho, muito grande, que vai acabar, não vai acontecer de um dia para o outro, mas processos que vão ser desencadeados no pós-pandemia. Esse é o novo normal que eu acho que a gente tem que buscar. E eu acho que o esporte, e principalmente o esporte paralímpico, eles vão ter um papel muito importante nisso. Primeiro, uma preocupação com a saúde maior. Né? Que quem está saindo, né, do Covid, eu tive um caso na minha casa. Minha esposa, até semana passada, ela estava com a Covid-19, graças a Deus se recuperou, mas as pessoas que têm se recuperado melhor da Covid são aquelas que têm imunidade
um nível de imunidade melhor, e muitas vezes pessoas que praticam alguma atividade física, não só o esporte, não o esporte de alto rendimento, mas eu acho que o esporte e a atividade física vai começar a ter uma importância maior para a promoção de saúde. E o esporte é um veículo muito forte, né? A gente falou aqui agora há pouco de como ele mudou a percepção de países inteiros a respeito das pessoas com deficiência. Então, eu acho que o esporte para as pessoas com deficiência vai começar a ser mais valorizado também por esse momento que a gente atravessa. Então, e com a Paralimpíada vindo, acho que isso pode ser um símbolo, acho que isso pode ajudar muito. É lógico que a gente tem preocupações, professora, na atenção que isso vai receber da mídia, dos governos, né? Quando a gente está agora nesse momento de volta do esporte, quem voltou? Voltou quem tem uma capacidade financeira grande. Então, voltaram as ligas de futebol, voltou a NBA, voltou o UFC, enfim, porque tem capacidade financeira para enfrentar a pandemia no que diz respeito a todos os controles, testes, protocolos, né? Nem todo mundo pode fechar a Disney e fazer uma bolha como a NBA faz. Óbvio que você aproveita desses conceitos e a gente está muito atento a isso. Mas a minha perspectiva era muito positiva nesse sentido, né? A não ser que eu perca completamente minha fé na humanidade, e eu acho que eu nunca vou perder essa fé na humanidade, a gente vai ter que olhar para trás, vai ser imperioso que se olhe para a pandemia, o que causou, as desigualdades, o que tem de errado no mundo em termos desses sistemas, e a gente confiar um pouco na juventude para que nas próximas gerações tenha algo um pouco mais igualitário e repense um pouco, digamos assim, não só todo tipo de desigualdade, porque de uma forma ou de outra, por mais que você seja alguém, por exemplo, super abastado, rico, você sente a questão da desigualdade, seja na violência que ela gera, seja você virar um prisioneiro na sua própria casa, né? Viver com medo. Então, ninguém está imune a todos esses processos que acontecem no mundo. E eu acho que o esporte, pela capacidade de comunicação, de mudar a cabeça, e o esporte para a pessoa com deficiência ainda mais, ele vai ser um veículo muito importante. Acho que eu sou muito positivo nesse aspecto. Mas isso é o pós. Para Tóquio, para os Jogos, aí realmente a gente está trabalhando 24 horas por dia para que a gente possa realizar os Jogos, prepará-los. Os Jogos não podem ser desconectados da realidade do mundo. Então, mesmo que a vacina, amanhã surge uma vacina milagrosa que, enfim, impeça de uma forma imediata a transmissão do vírus, o efeito econômico e social em muitos países já é bastante devastador. Então, não é possível que a gente tenha Jogos Olímpicos e Paralímpicos dissociados disso. Não é possível que a gente tenha aquela exuberância toda, né? Porque aquela exuberância toda custa dinheiro e alguém paga essa conta. Então, a gente está exatamente agora nesse processo de diminuir o nível de serviço dos jogos. Quer dizer, nada que afete a experiência do atleta, mas que vai afetar a experiência de todo mundo ao redor dos jogos. As redes de televisão, federações internacionais, Comitê Olímpico Internacional, Paralímpico Internacional, para que a gente possa apresentar jogos que façam sentido no ano que vem. E o próximo passo, obviamente, vai ser a gente planejar todas digamos assim, que a gente chama do inglês, mas as medidas adicionais de proteção para os jogos nos diferentes cenários, né? Então, é como se fosse um alvo num estande de tiro que fica se mexendo o tempo todo. Então, a gente tem planejamentos para diferentes cenários, com vacina, sem vacina. Se o mundo tiver, como alguns especialistas apontam, que se acostumar à presença do Covid-19 na sociedade, como entregar jogos nesse cenário? Então, é um trabalho muito grande, mas os atletas podem ter certeza que a gente está fazendo o melhor para entregar os jogos que façam sentido, mas fundamentalmente, a prioridade número 1, e isso já foi, enfim, é um princípio inegociável, a proteção dos atletas, que eles possam estar disputando suas provas, indo para a vila, se deslocando pela cidade num ambiente seguro contra o Covid-19. Andrew, eu ia justamente perguntar sobre os Jogos de Tóquio, mas tu já falasse um pouquinho aí, mas eu imagino assim, né, que a gente conhece, né, a disciplina do
povo japonês, as façanhas do povo japonês, né? Um país que se reconstruiu do zero praticamente depois da Segunda Guerra, né? E se reconstruiu para ser um dos países mais pujantes, né, do mundo, um parque tecnológico assim para dar inveja para o resto do mundo, né? Eu imagino que esteja tudo pronto lá, né? Que esteja tudo bonito, ainda mais porque foi adiada, né? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, eu imagino que as estruturas estão todas prontas, eles devem estar com todo o pessoal preparado, né? E só mesmo esperando começar, né? O que de certo modo, é uma realidade, assim, diferente da realidade que a gente teve aqui no Brasil em 2016, né? Que até se mostra um pouco ali no filme, né? Daquela dificuldade na véspera ali, né? Na dúvida se sairia ou não, né? Então, eu te perguntaria essa questão, e outra questão que da tua fala eu retiro agora, que eu achei bem interessante, é que realmente, para essa data que foi confirmada o ano que vem, que agora eu não me lembro assim precisamente a data, mas é agosto ou setembro, né, de 2021, se não me engano. Isso. Para essa data, a gente pode ter certeza assim, que está confirmadíssimo, independente da realidade, pelo que tu falou aí. Se tiver vacina, se não tiver vacina, vai sair com certeza os jogos nessa data. Ninguém prevê o futuro, né, Portinho? Então a gente não sabe. Obviamente que a gente está trabalhando com cenários que são previsíveis. A gente vê em alguns países segunda onda de contaminação, terceira onda de contaminação, mas recentemente a gente teve, há menos de 10 dias, a gente teve o dia no mundo até o começo, né, desde o começo da pandemia, que houve o maior número de novos casos, então isso preocupa, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo novos tratamentos, né, para que talvez o Covid-19 não seja algo tão severo quanto ele pode ser hoje. Então, os jogos estão confirmados, mas realmente a gente ainda não consegue, ninguém tem uma bola de cristal, infelizmente, para dizer, olha, não há dúvida de que os jogos vão acontecer. Na sua primeira pergunta, cada vez mais a gente trabalha com instalações temporárias, né? Quer dizer, você cada vez menos constrói grandes estádios para os jogos, né? Os tais elefantes brancos. Então, sim, a maioria das instalações... No caso de Tóquio, você tem o grande estádio nacional, que foi reconstruído. Ele já está pronto, como você falou, ele já está pronto. Daria para entrar amanhã e fazer a cerimônia de abertura. Mas algumas instalações somente ficam prontas muito próximo porque elas são temporárias. Então, aí você entra com toda a parte de tecnologia que é preciso, com a decoração, o look, que a gente chama. Mas eles estão bastante prontos. Mas o adiamento trouxe desafios. Por exemplo, o modelo econômico de uma vila olímpica e paralímpica, alguém constrói, normalmente um privado, sob algumas facilidades oferecidas pelo poder público, para que depois ele seja usado para os jogos, mas depois ele é vendido, né? As unidades, os apartamentos são vendidos. Então, você imagina que você é um japonês que comprou um apartamento lá na Vila Paralímpica, e com o adiamento dos jogos, a construtora virou para você e falou, lembra aquele apartamento que você planejava se mudar em outubro de 2020? Pois não vai mais. Você vai se mudar só em outubro de 21. Então, esse efeito... Quem paga essa conta, né? Então, esse efeito cascata com o qual a gente tem lidado aí no dia a dia. Então, e num evento tão grande quanto a Olimpíada para a Olimpíada, né, que você tem, não sei, você tem um número enorme de campeonatos, como se fossem campeonatos mundiais acontecendo ao mesmo tempo. E por causa da TV, com a precisão no nível do segundo, né, não é nem do minuto, da hora, é do segundo, não pode atrasar segundos a transmissão internacional de televisão, você enfrenta esse tipo de situação, né? Nem tudo está pronto, né? Quando, assim, nem tudo pode estar pronto, perdão, meses antes dos jogos. Tem coisas que, realmente, para que você não alugue um espaço, por exemplo, o Centro de Televisão, que chama IBC, é um pavilhão gigantesco em que todas as redes de televisão fazem seus estúdios, seu equipamento. Então, o aluguel desse espaço por período dos jogos, a gente está falando da Olimpíada até o final da Paralimpíada, então está falando em mais de um mês,
É um custo estratosférico. Então, não dá para deixar lá pronto, esperando vazio ali para ligar o botão no dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Então, esses são outros desafios logísticos que acabam se apresentando. Agora, se fosse para escolher um país e um comitê organizador para enfrentar a pandemia de braço dado, como a gente tem feito, seria Tóquio 2020, seria o Japão, pela seriedade com que eles têm encarado os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o comprometimento, a visão de legado que eles têm. Então, óbvio que você tem as correntes no Japão que falam, vamos cancelar de uma vez por todas, esquece, sem pensar que bilhões de dólares já foram investidos ali, não só no que é específico da Paralimpíada, mas nas obras de legado, enfim, tudo que os Jogos beneficiam. Então, e são muito sérios, muito comprometidos e muito detalhistas. Então, a gente, por exemplo, hoje de manhã eu estava com nossa equipe do Contemporâneo Internacional, que a gente tem reunião com Tóquio na madrugada de quarta para quinta e de quinta para sexta. Então, minha reunião com eles começa às 3h da manhã e vai até às 7h. São os desafios aí do fuso horário, sem poder viajar para lá. Exatamente em todas essas medidas que a gente tem para poupar recursos, para diminuir a operação dos jogos, ou diminuir, digamos assim, até a sofisticação de algumas operações, cancelar alguns eventos, por exemplo, alguns eventos que não são absolutamente necessários. Te dou um exemplo. Toda delegação, quando chega na vila, ela tem um momento que tem uma cerimônia de boas-vindas para ela na vila. Então, vai lá a delegação do Brasil, fica em frente a um palco, o prefeito da vila fala, apresentações culturais, enfim, é um momento, uma cerimônia. Só que você multiplica isso por 160 países que participam dos Jogos, você tem, algumas são feitas juntas, você tem 100 cerimônias, que custam dinheiro porque tem artistas, que custam dinheiro porque tem equipamento, enfim, audiovisual, enfim, então, todas foram canceladas. É fundamental para os Jogos? Não, cancela. E esse é só um exemplo, parece um pouco simples, mas essa é a direção das decisões que estão sendo tomadas. É fundamental para os Jogos? Não, cancela. Isso é fundamental? Dá para diminuir? Dá. Óbvio, tem coisas não negociáveis. Para nós, por exemplo, a acessibilidade. Então, você pode diminuir o nível de transporte do serviço de transporte para os atletas para os Jogos? Não. Aí não dá para diminuir. Você pode diminuir o serviço de transporte dos VIPs? Pode, diminui. Aliás, diminui não, tira. Então, eles vão num outro tipo de transporte, ninguém vai ter seu carrinho. Então, assim, Tóquio está muito seriamente dedicado a isso. E o melhor é que isso vai ser o modelo para os Jogos do futuro, né? Se a gente conseguir aplicar em Tóquio com a pandemia, por que a gente não vai aplicar esse mesmo modelo, esse mesmo pensamento, essa mesma filosofia em 2024 em Paris, mesmo sem pandemia? Faz todo sentido, né? Você poupar, você só preservar a experiência do atleta, enfim, tudo que for supérfluo ou não fundamental, você corta, né? Os jogos acabaram se tornando muito caros. E por serem muito caros, poucos países, poucas cidades do mundo se dispõem a fazê-los. Então, essa é uma ameaça para os nossos movimentos olímpicos e paralímpicos no longo prazo. Então, o Tóquio tem sido um parceiro, o melhor que a gente podia escolher para entrar nesse túnel aí da pandemia junto e enxergar uma luz no final do túnel. Eu ia te perguntar como é que está sendo esse contato aí com os organizadores japoneses, mas tu respondeu aí mais ou menos na linha do que eu imaginava, né, que seria... E eu acho que essa experiência toda, essa dificuldade toda que a pandemia está impondo aí, para ti como gestor, para quem é gestor e tem que organizar uma competição desse quilate, né, eu acho que é um desafio engrandecedor e que eu acho que vai deixar bons frutos para as próximas competições, né? Quando a gente tiver um ambiente mais estável e mais tranquilo, eu imagino que organizar uns Jogos Paralímpicos num contexto de normalidade, que vai ser lá 2024 em Paris, 28 mais ainda, né? Eu imagino que vai ser bem tranquilo de se organizar os Jogos, porque depois de uma organização em tempos de pandemia, olha, eu acho que deixa lições grandes, né?
Andrew, deixa eu só te fazer uma última pergunta aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo que eu combinei contigo, né? Mas deixa eu dar uma abusada aqui da tua presença. Tem um pessoal do basquete aqui nos comentários pedindo para falar um pouco daquela polêmica específica do basquete que está dando lá com a classificação funcional, né? Do IPC exigindo que a IWBF se faça uma adequação lá nos seus modelos, né? O que tu teria para falar sobre essa polêmica aí? Existe alguma possibilidade do IPC voltar atrás na decisão dos atletas excluídos, que é a grande preocupação, né, da comunidade do basquete em cadeira de rodas, né? Existem alguns atletas aí que já fizeram manifestações públicas, né? Um atleta, inclusive, dizendo que pensa em fazer uma amputação para continuar praticando o basquete em cadeira de rodas, é uma coisa incrível, né? O que tu teria para nos dizer sobre essa questão, hein? Posso explicar, Portinho? Isso começou em 2015, quando se aprovou o Código de Classificação do IPC. Esse código, ele tem um dos artigos, ele delimita quais os tipos de deficiência que são, enfim, que englobam o movimento paralímpico. São 10 tipos de deficiências, e algumas deficiências estavam muito bem colocadas ali, que não fazem parte por razões diferentes. Eu posso entrar no caso desse atleta inglês, o George Bates, específico, mas todas as federações internacionais passaram desde 2015, porque o prazo para se adequar a esse código de classificação do IPC era entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Então, no começo do ciclo, Tóquio. A IWBF, ela, por questões, enfim, de discordar da filosofia... só falando o seguinte, esse código de classificação, ele foi aprovado pela Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional. Então, não foi que veio da cabeça do presidente da época, não era nem eu, era inclusive um ex-jogador de basquete, em cadeira, o Philip Craven, e nem do comitê executivo. Foi a Assembleia, ou seja, todos os membros aprovaram. Quer dizer, o maior... É um nível de decisão mais alto do IPC. A IWBF simplesmente não avançou em nada nisso, né? E hoje ela é a única federação internacional que não está em conformidade com esse código de classificação. A IWBF permite outros tipos de deficiência, fora desses 10 tipos de deficiência que são elegíveis, dentro do seu sistema de classificação. Então, todas as outras federações se adequaram. Chegou um ponto, em janeiro desse ano, em que o Comitê Paralímpico Internacional, nós, no nosso Comitê Executivo, a gente tomou 2 decisões a respeito disso, porque realmente a IWBF estava procrastinando. Não havia não havia nenhum avanço no que diz respeito a tornar as regras de classificação delas em conformidade com o código do IPC, que funciona como se fosse um código antidoping da WADA, por exemplo. A gente tomou 2 decisões, uma em relação a Tóquio, outra em relação a Paris. Em Paris, o esporte de basquetebol em cadeira de rodas saiu do programa dos Jogos, provisoriamente, até que as regras de classificação da IWBF sejam adequadas ao código de classificação do IPC, como são todas as outras modalidades. Eles têm prazo até agosto de 2021. Para Tóquio, e isso já foi, de certa forma, uma exceção feita, para você evitar que atletas que não pertencem a esses grupos, esses grupos de deficiência, que só tivessem atletas que pertencem a um desses 10 grupos de deficiência elegíveis, foi feita uma reavaliação em todos os atletas 4 e 4,5 das seleções que vão participar dos Jogos de Tóquio, né? Por que só os 4 e 4,5? Porque são as classes em que você tem uma probabilidade maior de ter atletas que não pertençam a uma dessas áreas de deficiência. 9 atletas foram considerados não elegíveis. 8, porque não fazem parte de uma dessas 10 deficiências que seriam elegíveis, e 1 foi considerado não elegível pelas próprias regras anteriores da IWBF. Eles cometeram um erro quando o classificaram pela primeira vez. Nessa reavaliação, perceberam o erro, e era um erro um pouco grosseiro, porque você está falando de diferença de membros inferiores, né? Então, quer dizer,
uma medida em centímetros, quer dizer, uma coisa, um erro um pouco grosseiro, mas foi pelas regras dele. Óbvio que a gente sabe o efeito devastador que tem na carreira de um atleta ele ser considerado não elegível de uma hora para outra. Ninguém minimiza o efeito terrível que isso tem na carreira e na vida pessoal de um atleta desses. Esse atleta inglês, por exemplo, George Bates, ele tem o que em português seria a síndrome da dor regional complexa, né? Enfim, a gente fala tanto o nome da síndrome em inglês que acaba... Mas ele sente dor. A dor, ela não é algo mensurável. Por isso, essa síndrome, ela está listada especificamente no código do IPC como algo que não é elegível. Então, você vai dizer, mas ele sente a dor. Mas as pessoas reagem diferente à dor. Por isso, isso numa lição básica de classificação, introdução à classificação, você recebe essa informação logo no começo. Dor não torna uma pessoa elegível a ser um atleta paralímpico exatamente porque ela não é mensurável. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes você está no hospital, o médico fala, dor, de 1 a 10, qual que é essa dor? Mas você não tem uma medida prática, uma medida científica para isso. Então, tem algumas síndromes, algumas condições que elas estão listadas lá dessa forma. Por que é feito isso? Por que foi feito isso e esses 8 atletas não são elegíveis hoje? Por 3 razões muito simples. Primeiro, para tratar de forma equânime o basquetebol em cadeira de rodas em comparação às outras 21 modalidades dos jogos que se submeteram a esse processo e hoje suas regras estão em conformidade com o código do IPC. Segundo, para que os atletas das outras modalidades tenham também, que passaram por esse processo, tenham um tratamento igual aos do basquete em cadeira de rodas. E para que os atletas do basquete em cadeira de rodas saibam que quando eles estão competindo com outros atletas que têm uma das 10 deficiências que são elegíveis dentro do esporte paralímpico. Porque o que acontece é o seguinte, a gente entende a preocupação com essas 8 atletas que foram considerados não elegíveis. E muita gente falando, por que não deixa esses atletas participarem de Tóquio e depois eles se aposentam, por exemplo? Antes da competição, Portinho, todo mundo aceita muita coisa, mas o que aconteceria, por exemplo, se um desses atletas marca a cesta que define a medalha de ouro na Paralimpíada? Como você explica isso? Não só para o time que perdeu, como para o país que perdeu, para a imprensa e para o mundo. Olha, quem decidiu a medalha de ouro foi um atleta que não está em conformidade com as nossas próprias regras. Então, esse é de forma muito simplificando, por isso que se fez esse processo todo. Então, quando as pessoas falam, mas esses atletas todos, os classe 4, classe 5, não. Você tem atletas que são classe 4 ainda, 4,5, perdão, não sei. Mas você tem ali um alinhamento, e tem que ter um alinhamento entre as regras do basquetebol em cadeira de rodas e esse código de classificação do IPC. Eu lembro o que aconteceu em Sydney, no ano 2000. Por falta exatamente de critérios da Federação Internacional do Desporto para Deficientes Intelectuais, atletas sem deficiência intelectual entraram em vários times do basquetebol para deficientes intelectuais, inclusive alguns deles no time espanhol, que ganhou a medalha de ouro, e um desses atletas era, inclusive, um jornalista que publicou toda a história. Então, a origem é a mesma, falta de critérios de elegibilidade claros, em sintonia com o restante do movimento paralímpico, para que os atletas possam ser considerados inelegíveis ou não elegíveis. Hoje, o basquetebol em cadeira de rodas, ele não tem, por exemplo, um critério que a gente chama de critério de elegibilidade mínima, ou seja, qual que é o nível de deficiência mínimo que um atleta precisa ter para ser considerado elegível para o basquete. Você não tem essa linha de corte. Quando a gente fala da sociedade em geral, óbvio, inclusão, todo mundo junto, vamos praticar, vamos basquete, todo mundo junto na pelada do basquete, no lazer, enfim. Quando você fala de esporte de alto rendimento, você tem que ter esse parâmetro, essa linha de corte de uma forma muito clara, documentada, regulamentada, porque senão todo mundo que é do esporte paralímpico sabe que se um atleta está numa classe, vamos pegar o exemplo da natação, se ele é um S8 e cai para S7,
como ele é muito mais competitivo na classe de baixo. E o contrário, atletas que... O Clodoaldo passou por isso. Ele saiu da S4, foi para a S5, ele era o melhor atleta paralímpico do mundo, caiu na S5, competindo até com o Daniel Dias e virou o segundo do Brasil. Quer dizer, porque ele mudou para uma categoria de cima. Então, essas regras têm que estar muito bem definidas. Isso é esporte de alto rendimento. Não pode ser algo como é hoje a filosofia do basquetebol em cadeira de rodas, que, olha, quem não pode saltar, correr ou girar, automaticamente é elegível. Isso, enfim, sem qualquer critério científico para isso. Eu espero ter explicado, é difícil, é denso, e, obviamente, a gente fica com o coração partido, devastado pelos 8 atletas, e quando isso talvez for para outros países, mais atletas podem se tornar não elegíveis para o basquete em cadeira de rodas. Não impede que eles sejam, talvez, elegíveis para enfim, algum esporte que não seja paralímpico. Mas esses 10 grupos de deficiência são os que hoje, de novo, isso foi aprovado em 2015, ano que vem haverá uma revisão do código, pode ser que somente de 10 vá para 11, vai para 16, vai para 30, diminua para 8, pode. São experts que conduzem isso, né? Não sou eu, não sou um expert em classificação, mas eu acho que isso explica um pouco. A gente entende a revolta, entende a insatisfação, mas é para proteger a credibilidade do movimento paralímpico internacional, mas também a integridade da competição de basquetebol em cadeira de rodas nos Jogos de Tóquio, Paris e por diante. Importante a tua manifestação aí, esclarece alguns pontos, né? É uma polêmica que está vigente aí, né? Que está repercutindo, né, no mundo aí do esporte paralímpico, especialmente na comunidade do basquete, que eu acompanho bastante aí, né? E, enfim, a classificação sempre foi, né, quase que um calcanhar de Aquiles, né, do esporte paralímpico, né, André? Não é de hoje, não é a primeira polêmica que surge da questão da classificação, ela sempre vai ser uma questão bem controvertida, né, com linhas bem limítrofes, né, ali. Tu falou bem do exemplo do Clodoaldo aí, né? Enfim. Andrew, começando a te agradecer aqui pela tua presença aí, acho que foi bem importante aí para a gente iniciar esse super programa aqui, né? Eu quero deixar um tempo aí para te fazer um pronunciamento aí para os atletas que vão nos assistir agora, que já estão nos assistindo, que vão assistir na reprise, né? Deixa uma mensagem aí para essa turma maravilhosa aí dos nossos atletas paralímpicos. Bom, primeiro agradecê-los. Primeiro agradecer porque, de um ponto de vista muito pessoal, a pessoa que eu sou hoje e o ser humano, né? Não é o cargo, não é nada disso. O ser humano foi construído através da minha participação no esporte paralímpico, né? A convivência com as pessoas com deficiência, as pessoas que né, são diferentes de mim. Eu acho que, às vezes, a gente olha ao nosso redor, tem um exercício muito, muito bacana, que você olha 5, 6 pessoas que são mais próximas de você na sua vida, e você vê como elas são parecidas com você. A diversidade é uma coisa que a gente, às vezes, não traz para o nosso círculo mais próximo. Então, eu acho que eu aprendi isso muito no momento paralímpico, e aí quero primeiro a valorizar a diferença. E não só tolerá-la, eu odeio essa palavra, né? Tolerância, temos que tolerar. A gente tem que respeitar e valorizar a diferença, porque é ela que torna o mundo um lugar interessante para a gente viver. Então, os atletas paralímpicos, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse movimento, já são 23 anos, desde que eu comecei lá como estagiário do Comitê Paralímpico Brasileiro em Niterói até hoje, então tenho o privilégio de ter descoberto muito jovem o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, que é estar nesse meio do esporte paralímpico. Casei com uma pessoa do movimento paralímpico, então minha vida inteira é baseada nisso. Então, agradecer. Segundo, dizer que a gente está trabalhando de uma forma absolutamente 24 horas por dia para colocar os melhores jogos de Tóquio possíveis, mesmo diante da pandemia. Né? Ninguém está poupando um esforço, uma possibilidade para que a gente possa ter os jogos que são tão importantes, de novo, como a gente falou mais cedo, não só para os 4.350 atletas que vão estar lá,
mas com 1 bilhão de pessoas com deficiência que existe no mundo todo. Então, a gente tem essa perspectiva da nossa responsabilidade, então, garantir que a gente está fazendo o máximo. E uma palavra de incentivo, porque é muito difícil, até no começo da pandemia, os atletas treinando, às vezes, dentro das suas casas. Agora, um pouco, alguns conseguem retomar o treinamento numa academia, dependendo do local do Brasil onde eles estão, acesso a uma instalação esportiva. Uma das coisas que eu aprendi, Portinho, é o seguinte: tentar me focar naquilo que eu tenho controle ou naquilo que eu posso fazer. Não me desesperar com aquilo que eu não posso fazer. E eu aprendi isso com os atletas paralímpicos. Né? Os atletas paralímpicos, eles maximizam aquilo nos seus corpos que eles podem fazer. Eles não têm tempo para ficar ali, isso aqui eu não posso fazer, eu não tenho um pedaço, a parte inferior da minha perna, eu tenho uma paraplegia. O atleta paralímpico, ele maximiza o restante. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer no dia a dia, mas nesse contexto de pandemia, com tanta incerteza, quer dizer, a gente tem a incerteza de ir na rua, a gente tem a incerteza de ir no mercado comprar nosso alimento, né? A gente está muito preocupado com os nossos velhinhos, né? Minha mãe está dentro do apartamento dela, eu não deixo ela sair nem para o corredor, tem 6 meses. Mas isso são as coisas que a gente pode fazer. Eu não posso curar a pandemia, eu não posso pesquisar uma vacina, o que eu posso fazer é trabalhar o dia inteiro para ter os melhores jogos de Tóquio possíveis, e é nisso que eu vou focar. Então, acho que a gente tem que treinar um pouco a nossa mente, o nosso cérebro, e eu sei que os atletas paralímpicos têm uma garra, uma obstinação, uma resiliência que poucos seres humanos no mundo têm, vão saber fazer isso. Só queria dizer isso, aprendi com eles e sou uma das pessoas que diz para eles usarem cada vez mais esse recurso que está aqui, né, que está dentro da cabeça e do coração também de cada um, para que a gente vai sair dessa, e o esporte paralímpico vai ser muito importante para a retomada da sociedade no pós-pandemia, não tenho dúvida alguma. No mais, te agradecer, Portinho, agradecer o Asa, agradecer a professora Fabi, posso falar Fabi? Professora Fabiane, agradecer ao Alisson também, é muito bacana ver atletas tão jovens quanto eles. Eu lembro que no meu tempo de CPB, a minha competição preferida era para a Olimpíada Escolar, era assim, eu chegava dias antes, ficava o dia inteiro nas competições, eu queria era ficar ali com a molecadinha, vendo os atletas com deficiência novos surgindo. Então, ver atletas jovens, para mim, é o meu grande barato no movimento paralímpico, é ver essa renovação e saber que a gente plantou uma sementinha, ajudou, na verdade, a plantar uma semente e está se renovando. Esse movimento vai ser cada dia mais forte no Brasil, sem dúvida nenhuma. Parabéns aos atletas paralímpicos do Brasil no dia deles. Valeu, André, muito obrigado. É difícil a gente mencionar assim, uma pessoa que tenha trabalhado no esporte paralímpico e não tenha levado consigo alguma coisa, né? Que tenha feito um trabalho junto ao esporte paralímpico e que fale mal do esporte paralímpico, né? Eu acho que todas as pessoas que se envolvem de alguma forma, algum grãozinho de areia leva para a sua vida, né? Algum ensinamento, alguma lição, algum aprendizado, né? Te agradeço. É impossível fazer parte desse movimento e ele não ficar aqui o resto da vida. Então, não tem como, não existe isso. Exatamente. Andrew, te agradecer demais, já deixar um convite para te retornar em outra ocasião aqui na Paradesporto TV, mais perto aí dos jogos, quem sabe, para a gente conversar melhor, saber como é que anda aí a organização, né? O Paradesporto TV aqui a gente sempre costuma dizer, né, que é um canal, claro, da RS Paradesporto, né, que faz parte da nossa rede, mas é um canal que a gente criou para ele ser do movimento paralímpico, para estar aberto para todo mundo que faz o movimento paralímpico, que realiza algum tipo de trabalho no movimento, para ser um canal de divulgação. Então, a gente deixa o canal aberto, inclusive para ti aí, para o IPC, para todo mundo, para quando precisar divulgar alguma coisa, a gente está sempre à disposição aqui na Paradesporto TV. Muito obrigado, um abraço a vocês todos, parabéns pela tua liderança, Portinho. Há muito tempo você deixou de ser um líder aí do nosso movimento no Rio Grande do Sul para ser um líder nacional. É sempre importante reconhecer também quem está fora da
quadra, nos campos, dando essa retaguarda para os atletas, e você é um deles. Parabéns pelo trabalho aí. Estou à disposição do RS Paradispor, quando quiser. Tá bom, obrigado, André. Sorte, sucesso aí na organização dos jogos. Tchau, tchau.